Boa noite, queridos. É um prazer estarmos juntos, é um prazer meditar na Palavra de Deus, é um prazer poder aprender e extrair da Bíblia, da Palavra de Deus, lições para as nossas vidas. O meu objetivo nessa noite é que você seja tocado por Deus. Meu objetivo é que a Palavra de Deus fale ao seu coração e que a partir deste estudo da Palavra de Deus, você se aproxime mais de Jesus Cristo e que você desenvolva um relacionamento com Ele. O meu objetivo é poder compartilhar as experiências de Jesus com as pessoas e a partir disso te ajudar a formar as tuas experiências com Jesus Cristo. Na semana passada eu falei com você sobre a história de um homem chamado Zaqueu, um homem que era rico, mas um homem que tinha uma má reputação. Mas independente da reputação dele, Jesus ofereceu a ele a oportunidade de redenção, a oportunidade de se redimir, a oportunidade de se relacionar com Jesus. Jesus se deu a intimidade com Zaqueu, se deu a um relacionamento com ele a partir de um convite que ele faz para Zaqueu. Zaqueu, me receba em sua casa. E Zaqueu, então, de bom coração, recebeu Jesus. E como vimos na semana passada, Zaqueu foi transformado a partir desse encontro com Jesus. E hoje, queridos, eu quero compartilhar com você um pensamento a respeito da experiência de uma outra pessoa. Uma mulher que a Bíblia sequer cita o seu nome, mas a história dela mostra que essa mulher foi confrontada pela religiosidade da ocasião. Foi confrontada com a sua história, foi confrontada a partir dos ritos religiosos da sua época. E foi colocada diante de Jesus, para que Jesus então tomasse uma atitude sentenciando aquela mulher. Mas essa mulher então, ela ao se encontrar com Jesus, o que ela recebe de Jesus? É isso que eu quero ver com você nessa noite. O que é que nós encontramos quando estamos diante de Jesus? O que é que você encontra quando você põe a sua história diante de Jesus? O que é que você recebe dele quando a sua história é descortinada diante de Jesus? É isso que eu quero ver com você nessa noite. Por isso, abre a sua Bíblia aí em João, capítulo 8, e eu quero fazer a leitura desse texto com você. João, capítulo 8, a partir do verso 1, diz o seguinte: Depois disso, todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, ele voltou ao pátio do templo e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado ensinando a todos. Aí alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Eles disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei de Moisés, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nessa mulher. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: Mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: Pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Queridos, uma história impressionante. Uma pessoa que é colocada, jogada diante de Jesus. Mas o que é que nós podemos aprender com essa história? O que é que nós podemos extrair da experiência dessa mulher, deste encontro dessa mulher com Jesus? Para que em nossas vidas possamos encontrar o acolhimento de Deus para nós. O que é que nós podemos aprender com essa mulher, com essa experiência de Jesus, no encontro com essa mulher, para que as histórias de nossas vidas sejam reveladas e sejam endireitadas. Todos nós temos histórias. Você tem histórias, eu tenho histórias. Nós temos histórias em nossas vidas que guardamos as 7 chaves, escondemos de todos.
Não queremos que as pessoas saibam de problemas do nosso passado, coisas que fizemos às ocultas, atitudes que tomamos e nós não queremos que outras pessoas saibam. Coisas que fizemos até talvez de maneira inconsequente, sem pensar muito nas consequências de nossos atos. Mas fizemos. E muitas vezes tentamos manter as nossas histórias escondidas. Mas sabe, queridos, tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que está escondido, diz a palavra de Deus, um dia vai ser revelado. As coisas vêm à tona. E quando as coisas vêm à tona, quando as suas histórias vêm à tona, como que as pessoas agem? Como que os seus familiares agem ao descobrirem determinados segredos? Como que a tua comunidade religiosa age ao descobrir a tua história? Como que a religião se posiciona ao descobrir quem você é ou o que você fez? A partir da experiência dessa mulher, nós podemos aprender algumas coisas. E em primeiro lugar, queridos, eu quero olhar para essa história e ver a atitude daqueles religiosos. Uma atitude que se assemelha muito àquilo que nós encontramos no nosso dia a dia. Seja no meio familiar, seja no meio eclesiástico, seja no meio da igreja, as pessoas com quem convivemos, seja no seu ambiente de trabalho. Quando as pessoas sabem de nossa história, muitas vezes elas agem exatamente da mesma maneira que esses homens agiram. E como esses homens religiosos agiram com essa mulher? Bem, primeiro esses homens, eles não tinham interesse nenhum em acertar ou corrigir a vida daquela mulher. Essa mulher estava sendo apenas usada por eles, assim como eu e você tantas vezes somos usados pelas pessoas. Em nossa história de vida, nós podemos colecionar momentos onde as pessoas simplesmente tentaram nos usar. E com essa mulher não foi diferente. Ela era apenas um bode expiatório. Alguém que foi usado de maneira oportunista para tentar um motivo para colocar Jesus contra a multidão. Jesus contra o governo romano. Essa era a intenção daqueles homens. Causar confusão. Não tinham interesse em perdoar, em redimir, em consertar a história daquela mulher. Isso fica provado pelo texto porque a própria lei de Moisés, citada por eles, se refere ao fato de que quando duas pessoas são pegas em adultério, as duas devem ser condenadas ao apedrejamento, tanto o homem quanto a mulher. Estes homens não estavam preocupados com isso e levam apenas a mulher. Prova é que eles então não se preocupam com a vida, não se preocupam com o ser humano. O que preocupa eles, o que eles dão valor é tão somente os ritos religiosos. Os seus próprios interesses. Eles se sentiam ameaçados por Jesus e usavam então desses ritos religiosos para poder se defender. Pessoas que, ao se colocar diante de outros sofredores, que têm histórias difíceis, não agem com nem um pouquinho de compaixão, apenas com condenação. E esses homens então fizeram isso com essa mulher, usaram essa mulher. E usaram de que forma? Primeiro, queridos, o que eles ofereceram a ela? Eles ofereceram àquela mulher a exposição, por causa da sua experiência, por causa da sua história. Essa mulher foi pega em adultério. O texto não diz que eles estavam mentindo. Então essa mulher de fato estava em adultério. Mas eles então levam ela e colocam aquela mulher exposta diante de todos. Percebe que o texto diz que Jesus vai de madrugada ao pátio do templo e que muitas pessoas estão ao redor de Jesus ouvindo os seus ensinamentos. E o que eles fazem? Expõem essa mulher diante de todos. Eles oferecem a ela exposição por causa da sua história. Expõem as partes mais frágeis, mais íntimas, mais vergonhosas da história daquela pessoa. Talvez você que tenha vivido a sua vida durante muitos anos em uma comunidade religiosa, talvez já tenha visto isso, ou talvez até já tenha sofrido isso. Era muito comum no passado que as histórias vergonhosas fossem expostas diante da igreja. As pessoas passavam por assembleias, por reuniões, onde tinham que publicamente confessar os seus pecados, para então serem julgadas pelo público. Para então saber se receberiam da igreja, do público reunido, o perdão.
Se você tem mais tempo de história eclesiástica, você sabe do que eu estou falando. Então, queridos, muitas vezes a maneira que nós aprendemos, e muitos de nós fizemos isso no passado, é porque aprendemos a fazer assim e acreditávamos que era a melhor maneira, a maneira correta. Mas o que estávamos fazendo? A mesma coisa que esses religiosos, oferecendo exposição da história de vida das pessoas. Queridos, esses homens não tiveram misericórdia daquela mulher. Eles sequer se importavam com ela. Para eles, era suficiente expor ela à vergonha, porque isso lhes dava um motivo para conseguir condenar Jesus. Então esses homens oferecem a ela, entregam a ela a exposição por causa da sua história. Mas mais do que isso, queridos, esses homens eles vão armados. Esses homens eles vão preparados para uma coisa, para poder oferecer àquela mulher a condenação. Percebe que o caminho natural oferecido por eles era a condenação. Ora, eles mesmos afirmam que a lei de Moisés afirmava isso, que alguém pego em adultério deveria ser condenado à morte, morte a pedradas, morte por apedrejamento. Então, queridos, aqueles homens eles vão já com a sua sentença decretada em seus corações. O que eles oferecem àquela mulher, então, oferecem condenação, justificada pela sua história. É isso que eles oferecem. Oferecem àquela mulher condenação. Não há em seus corações um mínimo de respeito, de temor, nem a Deus e nem ao próximo. Não há no coração daqueles homens um pingo de compaixão. Apenas interessa a eles é a condenação. Eles querem condenar aquela mulher e assim poder condenar Jesus. Em outras ocasiões, já falei sobre isso na igreja, mas se Jesus condena aquela mulher usando a lei de Moisés, eles então conseguiriam uma prova para colocar Jesus contra o governo romano, porque apenas os romanos poderiam condenar à morte. E então eles tratariam Jesus como um agitador, levariam a pessoa de Jesus a Roma como um agitador, alguém que estava desrespeitando as leis romanas. Por outro lado, se Jesus oferecesse a compaixão, o amor e o perdão àquela mulher, eles então jogariam Jesus contra o povo que observava as leis de Moisés. Então acreditavam eles que tinham nesta condenação justificada pela história daquela mulher, acreditavam eles que tinham tudo o que precisavam para acabar com o ministério de Jesus. Mas, queridos, esses homens, sem misericórdia, sem amor, foram surpreendidos. Sabe por quê? Porque a graça de Deus surpreende. É exatamente isso que Jesus oferece ali. Jesus dá uma lição de algo que eles não conheciam. Esses homens não conheciam a graça, porque graça de Deus era uma novidade oferecida a partir de Jesus Cristo. E então Jesus não responde àqueles homens, se abaixa e começa a escrever no chão. O que é que Jesus está fazendo? Nós não sabemos o que ele escrevia. Não temos recursos do texto, não temos recursos da história para saber o que Jesus estava fazendo, o que ele estava escrevendo. Mas nós temos, queridos, recursos da própria Bíblia. Em outra ocasião, alguém também escreveu com o dedo. Mas dessa vez, quem escreveu com o dedo foi o próprio Deus. Lá no livro de Daniel, a mão de Deus aparece escrevendo com o dedo na parede, dizendo: olha, os seus pecados, a sua vida foi pesada na balança. E você está em falta com Deus. Então Jesus, sem dar uma palavra, ele começa a apresentar aqueles homens. Que há sim alguém que está julgando tudo. E esse alguém é o próprio Deus. E alguém estava em falta naquela ocasião. Mas, surpreendentemente, não era aquela mulher. Eram os próprios religiosos. Eram aquelas pessoas duras de coração. Pessoas que pensavam apenas em se defender, em se proteger, proteger o seu próprio reino, reino religioso, reino de autoridade, reino de dominação sobre os mais fracos. Era isso que os religiosos da época construíram para si. E era isso que eles estavam tentando proteger. Mas Jesus apresenta que naquela ocasião, um outro julgamento está sendo feito. Não o julgamento daquela mulher, mas o julgamento deles. Jesus escreve no chão com o seu dedo, tal qual Deus, com o dedo na parede, escreveu a condenação lá no livro do profeta Daniel.
Então, queridos, eles insistem, eles continuam a perguntar para Jesus o que fazer com aquela mulher. E então Jesus dá a resposta que deixou aqueles homens constrangidos. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, queridos, o que é que Jesus está fazendo? Jesus está decretando a sentença de Deus sobre aqueles homens. A sentença é: vocês são tão pecadores quanto essa mulher. O julgamento que estava acontecendo nos céus trouxe a sentença até os ouvidos daqueles homens. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aqueles homens envergonhados vão indo embora um por um. E então fica só Jesus e a mulher. E o que é que Jesus oferece àquela mulher? Jesus, queridos, oferece àquela mulher, primeiro, perdão. Perdão apesar da história. Jesus sabia da história daquela mulher. Ele sabia que ela era culpada do adultério que a estavam acusando. Jesus sabia disso. E se tinha alguém ali que não tinha pecado, que tinha condições de atirar a primeira pedra, era Jesus. Ele poderia atirar todas as pedras naquela mulher. Ele tinha toda a autoridade para condená-la. Mas ele o fez? Não. Jesus não o fez. Jesus não condenou aquela mulher. O que é que ele faz ao invés disso? Ele oferece perdão, apesar da história. Jesus conhece a história daquela mulher, ele sabe quem ela é, ele sabe os erros que ela cometeu e os muitos pecados que estão sobre os ombros dela. Mas Jesus, apesar da história, ele oferece perdão. Então Jesus dá uma lição a nós que muitas vezes acusamos as pessoas, nós que muitas vezes nos posicionamos como aqueles que têm o direito de dar sentença sobre a vida dos outros. Queridos, nós não temos condições nenhuma de fazer isso. Não podemos fazer nada com ninguém. Não podemos condenar ou sentenciar os nossos familiares, nosso cônjuge, nem mesmo os políticos que hoje são tão odiados por muitos. Não podemos condenar nenhum deles. Por quê? Porque somos tão pecadores quanto. Essa lição que Jesus dá aos religiosos é para nós. Queridos, nós somos tão pecadores quanto e não temos o direito de condenar ninguém. Por quê? Porque Jesus ofereceu àquela mulher o perdão apesar da história. E isso traz a nós, então, um consolo. Porque se somos pecadores, tanto quanto aqueles homens, também temos a possibilidade de receber o perdão, como aquela mulher, apesar de nossas histórias. Por isso eu quero te dizer que não interessa o que você fez. Não interessa a sua história. Não interessa as coisas que você tenha tentado esconder durante a sua vida toda. Não interessa se você se sente culpado por ter histórias feias escondidas. Jesus Cristo oferece a você, assim como ofereceu àquela mulher, o perdão a partir da história, apesar da história. Agora, queridos, Jesus oferece àquela mulher mais do que isso. Jesus olha para ela e diz: onde é que estão os teus acusadores? Não há ninguém, responde ela, e Jesus diz: eu também não te condeno, ele oferece o perdão, mas ele diz a ela: vai e não peques mais. Jesus oferece libertação motivada pelo amor. Queridos, se aqueles homens ofereceram àquela mulher a condenação e a exposição, motivados pela história e justificados pela história, Jesus oferece perdão e libertação, motivados pelo amor. Apesar da história dela, ela recebe perdão. Jesus oferece gratuitamente o perdão a ela. E queridos, Jesus oferece mais do que isso. Ele oferece liberdade, libertação, seja livre. Vai! Essa palavra de Jesus significa isso. Seja livre, vá embora. Você não está presa aqui. Você não está presa ao seu passado, você não está presa àquelas pessoas que tentam te condenar, porque eu não te condeno. Jesus oferece, então, libertação, motivada pelo amor. Enquanto os religiosos eram motivados pela justificativa de um pecado cometido, Jesus é motivado pelo amor. Ele oferece libertação àquela mulher. E é a mesma libertação que ele oferece para você. Você está livre em Jesus. Não existe nada que te prenda. Não há condenação. E há, sim, em Jesus, libertação. Você está livre.
livre para viver a sua vida e livre para não pecar mais. A mão de Deus, que estava julgando naquela ocasião e mostrou aqueles homens religiosos que eram tão pecadores quanto aquela mulher, é a mesma mão que ofereceu a ela a libertação. Vá e não peques mais. Você é livre para viver a sua vida e para não pecar mais, para não estar preso no pecado. E é isso que nós encontramos com Jesus. É isso que nós encontramos em Jesus. É isso que Ele tem para nos oferecer. Perdão e libertação, apesar de nossa história, e motivado pelo amor. Jesus te ama. Jesus é a expressão do amor de Deus para a humanidade. Então não interessa quais sejam as suas histórias, não interessa o que você tenha escondido, não interessa as dores e mágoas que você carrega na sua vida, não interessa se as pessoas já usaram você, já feriram você, já magoaram você. Seja livre em Jesus Cristo, porque Ele não te oferece condenação, Ele te oferece amor e perdão e libertação. É isso que nós encontramos em Jesus. Quando nós nos damos ao relacionamento com Ele, quando nós nos posicionamos receptivos a essa experiência de Jesus em nossas vidas, é isso que nós encontramos. Perdão, libertação, amor, vida livre. Então eu quero te oferecer essa oportunidade de conhecer esse Jesus amoroso e que nos liberta. Não nos prende, não nos condena, embora tenha toda a autoridade para fazê-lo. Mas Jesus Cristo, Ele está disposto a derramar amor sobre nós, amor sobre a sua vida e te libertar dessas coisas que te prendem, te libertar da religião que te prende, te libertar dos teus maus desejos que te prendem, te libertar da condenação de pessoas que tentam te prender. Jesus Cristo te oferece libertação. Viva na liberdade que Jesus oferece. Viva na liberdade do amor de Jesus. Eu espero que você encontre isso em Jesus. Espero que você encontre isso numa história com Jesus. Experimente Cristo, experimente a vida com Ele. E você vai realmente se sentir livre. Livre de qualquer condenação, livre de qualquer prisão, livre de qualquer coisa que te mantenha preso ao pecado. Libertação é o que nós encontramos em Jesus. Espero que você experimente isso e espero que você desfrute disso na sua vida. E ao desfrutar isso, que você não seja um agente de prisão para outras pessoas, mas que você liberte as pessoas que estão ao seu redor, que você ofereça a eles a mesma graça que você recebe de Jesus. Esse é o meu desejo, essa é a palavra que eu tenho para você. E eu espero que essa palavra faça o teu coração se encher de alegria e da graça de Deus para viver leve, viver livre. Que Deus te abençoe. Oi, criançada! Como vocês estão? Tudo bem? Hoje eu quero mostrar um bichinho para vocês. Quem conhece esses bichinhos aqui? São leões. Quem tem medo de leão, levanta agora a mão. Eu que tenho medo, ergo alto a minha mão. Leões são animais lindos, mas são muito ferozes e gostam de comer uma carninha, não é verdade? Hoje, os leões vão participar da nossa história. Há muitos anos atrás, existiu um jovem chamado Daniel. Daniel amava muito a Deus e se dedicava muito a orar e a falar sobre o amor de Deus. Um dia, Daniel, escravo, foi preso e foi levado para outro lugar. Lá, ele conheceu um rei que se chamava Dário. O rei Dário precisou da ajuda de Daniel em muitos momentos. E Daniel pediu que Deus ajudasse ele. E ele conseguiu abençoar e ajudar o rei. O rei ficou muito grato a Daniel e se aproximou muito de Daniel. E eles se tornaram bons amigos. Para ajudar o rei a governar melhor, ele decidiu escolher 3 homens
para serem ministros, pessoas importantes lá no reino do rei Dário. Eles ajudavam o rei a governar e Daniel era um deles. Mas Daniel era muito amigo do rei e os outros homens ficavam com ciúmes de Daniel e ficavam com a cara feia, muito bravos, porque o Daniel era o amiguinho, o preferido do rei. Um dia, eles decidiram fazer um plano contra Daniel. E eles conversaram e decidiram procurar algo que Daniel fazia de errado. Procuraram aqui, procuraram ali, procuraram por todos os lados, mas não encontraram nada, porque Daniel era um homem correto, era um homem que seguia as leis e tudo aquilo que agradava o coração de Deus. Então eles ficaram pensando, como que nós vamos fazer para pegar Daniel, para fazer ele se afastar do rei, para fazer o rei ficar bravo com Daniel? E eles pensaram e tiveram uma ideia. Eles lembraram que a fé de Daniel era muito grande e que ele amava muito a Deus. Então eles bolaram um plano. Chamaram o rei. Rei Dário, vem aqui, nós viemos aqui falar com o senhor humildemente e tivemos uma ideia. Para que o reino seja governado de uma forma melhor, para que as coisas aconteçam de uma forma melhor, nós temos uma ideia. O senhor rei deve fazer um decreto, uma lei, dizendo que durante 30 dias, durante um mês, ninguém pode pedir nada para Deus, para nenhum Deus. Só pode pedir para o rei. O rei pensou, boa ideia, vou fazer um decreto. E fez o decreto. Mal sabia o rei que eles tinham pensado nisso para derrubar Daniel. E o rei assinou o decreto. Fez uma lei dizendo que ninguém podia pedir nada para ninguém, para Deus nenhum, apenas para o rei. Quando Daniel ficou sabendo disso, ele ficou triste, mas ele pensou, eu amo muito a Deus e eu vou continuar falando com o meu Deus e pedindo para o meu Deus cuidar de mim e vou continuar fazendo as minhas orações. Daniel morava numa casa e o quarto de Daniel, essa era a casa de Daniel. O quarto de Daniel era lá no segundo andar e 3 vezes por dia Daniel subia no quarto dele, virava para Jerusalém e fazia suas orações. 3 vezes por dia. Depois que veio a lei, Daniel não mudou o que ele fazia. 3 vezes por dia ele subia para o seu quarto e fazia oração. Mas aqueles homens que queriam achar alguma coisa contra Daniel foram lá no horário que eles sabiam que Daniel ia estar orando, falando com Deus. E viram Daniel na janela do quarto dele orando. O que será que eles fizeram? Eles foram lá e foram amigos e disseram, Daniel, não faça isso, não desobedeça a lei do rei. Não, eles foram rapidinho contar para o rei que existia um homem no reino que estava desobedecendo a nova lei. O rei ficou assim, quem está desobedecendo o meu decreto, a minha lei? E eles disseram, Daniel, um dos seus ministros, um dos homens mais importantes no seu reino está desobedecendo as suas leis. O rei ficou muito triste e tentou de todas as formas livrar Daniel. Essa lei que o rei tinha feito, tinha decretado, dizia que quem orasse para qualquer outro Deus seria jogado
em um lugar chamado Cova dos Leões. E nenhuma pessoa que era jogada lá na Cova dos Leões saía viva, porque os leões devoravam as pessoas. E o rei tentou de todas as formas livrar Daniel disso, porque ele acreditava que Daniel iria morrer. Mas não teve jeito, o rei tinha que fazer a lei ser cumprida. Então, o rei ordenou que jogassem Daniel na cova dos leões. E o rei saiu triste, porque o amigo dele ia morrer. E lá estava Daniel com os leões. E a Bíblia conta que, para terem certeza que Daniel iria morrer, os inimigos de Daniel colocaram uma pedra na cova, para Daniel não ter como fugir. E a Bíblia também conta que Daniel teve fé, ele acreditou que Deus o protegeria. E sabe o que aconteceu? Naquela noite, enquanto Daniel estava na cova dos leões, um anjo enviado por Deus veio e fechou a boca dos leões. Como assim? Fechou a boca dos leões? Sim, os leões não fizeram nada com Daniel. Deus enviou um anjo, fechou a boca dos leões e os leões não fizeram nada. Deus protegeu Daniel porque Daniel era um homem que amava muito a Deus e era fiel, estava sempre pertinho e obedecendo a Deus. No outro dia, o rei foi até a cova dos leões muito triste, olhou lá para dentro e gritou: Daniel, meu amigo, por acaso seu Deus te salvou? E Daniel gritou: ó rei, salve rei, com certeza o meu Deus enviou um anjo que tapou a boca dos leões e nada aconteceu comigo. O rei ficou tão feliz, mandou tirar Daniel lá da cova dos leões e mandou pegar aqueles homens que tinham desejado mal para Daniel e jogar eles na cova dos leões. E o rei ficou tão feliz com tudo que tinha acontecido, com a forma como Deus tinha protegido Daniel, que ele decidiu fazer uma nova lei. Ele cancelou aquela lei que tinha sido feita dizendo que não podia pedir nada para Deus e fez uma nova lei. E falou para o povo: a partir desse dia, todos devemos pedir e orar para o Deus de Daniel, porque o Deus de Daniel é poderoso e pode fazer muitas coisas. Vocês viram que história legal? Já pensaram se fôssemos nós jogados lá dentro da cova dos leões? Que desespero! Vocês iam chorar, ficar desesperado, tentar fugir, tentar escalar as paredes da cova para fugir dos leões. Daniel não fez isso. Ele orou e pediu que Deus cuidasse dele, que Deus cumprisse com ele a tudo aquilo que Deus prometia. E Deus fez isso. Mandou o anjo, tapou a boca dos leões. Deus cuida da gente em todo momento. Essa história tem um leão, mas muitas vezes na nossa vida nós vivemos momentos difíceis, ficamos tristes, temos dificuldades. Muitas vezes nós queremos algumas coisas que nós não podemos ter, passamos por alguns perigos, mas Deus está sempre juntinho, cuidando da gente. Mas tem um detalhe, a Bíblia diz que Daniel acreditava, tinha fé em Deus. Por isso, nós temos que confiar que Deus pode cuidar das nossas vidas e, como nós sempre falamos, fazer grandes milagres e grandes coisas. O nosso Deus nos ama muito e Ele quer sempre o melhor para nós. Então, vamos acreditar e orar como Daniel fazia. Daniel orava 3 vezes por dia e nós devemos orar e colocar tudo diante de Deus.
porque Ele quer fazer grandes coisas na nossa vida. Um grande beijo e até a próxima! Quem tem medo de leão, levanta agora a mão. Eu que tenho medo, ergo alto a minha mão. Quem tem medo de leão, levanta agora a mão. Eu que tenho medo, ergo alto a minha mão. Crianças, estamos falando de leão. Que história da Bíblia aparece o leão? É verdade, a história de Daniel. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da maçã. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da maçã. Por ser fiel, ele foi perseguido. Orar a Deus foi pelo rei proibido. Jogado foi na grande cova, tadinho. Como é que ele vai dormir com o leão do seu ladinho? Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da maçã. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da maçã. Por ser fiel, ele foi perseguido. Orar a Deus foi pelo rei proibido. Jogado foi na grande cova, tadinho. Como é que ele vai dormir com o leão do seu ladinho? Daniel, onde está o leão? 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 O leão tá dormindo. Daniel era um rapaz de muita oração. Por isso o anjo veio e fez nasce o leão. Daniel era um rapaz de muita oração. Por isso o anjo veio e fez